Pessoal, boa noite a todos. Deixar essa aula gravada aí, né? Hoje, então, vou dando continuidade ao nosso C de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração comercial. Vamos lá, pessoal, compartilhar a tela aí, vamos continuar. Bom, então, pessoal, a gente viu ali o coeficiente de performance, né? Que tem uma correlação, principalmente com relação aqui à pressão de alta e pressão de baixa. Só que aqui, ó, nem sempre tem uma relação direta, por exemplo, de quanto mais distante os pontos de condensação e de evaporação do fluido refrigerante, isso vai implicar num coeficiente de performance maior, pelo contrário. E é isso aqui que eu vou falar agora. Então, por exemplo, eles fizeram duas formas aqui de variação. Primeiro, nesse caso aqui, eles fixaram uma temperatura de condensação, uma pressão fixa de condensação, e depois foram variando as temperaturas e, por consequência, também a pressão de evaporação. Então, eles foram diminuindo a pressão de evaporação. Vocês podem estar verificando aqui, ó. Então, iniciou com 10, depois com 5, depois com 0, depois com menos 5 graus, a temperatura de evaporação, né? Então, o que que eles verificaram aqui? Ó? Sistema de refrigeração comercial que opera com temperaturas de evaporação mais baixas, considerando aqui no caso a mesma temperatura de condensação, eles viram que o COP foi diminuindo, né? Não fez o efeito, aquele efeito direto, diminuiu ali a temperatura de evaporação, então por consequência o COP é maior. Não, pelo contrário, né? Por que isso? O afastamento da pressão de evaporação e condensação vai necessitar, então, que o condensador promova, então, um maior trabalho para elevar essa pressão, ou seja, você vai justamente sobrecarregar o compressor. Então, isso então, faz com que seja a principal consequência dessa não relação direta aí de aumentar a diferença de temperatura de condensação com evaporação e implicar em um copo maior, não necessariamente. Outro fator que eles descobriram também é o chamado vapor de flash, né? Então, isso aqui afeta indiretamente o desempenho do sistema, né? Então, o processo de troca térmica no evaporador é melhorado à medida que se consegue a transferência de calor na forma de calor latente, né? Ou seja, quando tem mudança de temperatura. Quando é simplesmente no calor sensível, aquele que se altera a temperatura sem alterar o estado do meu fluido refrigerante, a gente viu aí, né, na aula passada, que é uma parcela muito pequena, né? O que realmente faz a diferença na troca de calor é no calor latente, né? Então, esse vapor de flash, ele não é útil, né? Eu preciso dele estar totalmente líquido. Então, se vocês perceberam aqui, ó, no ciclo, né, no ciclo termodinâmico aqui, por exemplo, de um determinado fluido refrigerante, então, à medida que ao diminuir a temperatura de evaporação, vai aumentar, então, essa parcela aqui, ó, de vapor de flash, ou seja, menos o meu fluido refrigerante vai estar no estado líquido, e mais esse vapor de flash, que acaba que contribui menos para o coeficiente de performance, né? E eles fizeram a mesma coisa também com a temperatura de condensação, né? Então, eles viram também por exemplo, fixou ali a temperatura de evaporação, mas foi alterando de condensação, né, temperatura de condensação mais alta, né, apresenta também menor eficiência, né? Então, o afastamento da linha da pressão também implica em maior elevação de pressão. E menores também temperaturas de condensação entre o fluido refrigerante e o meio externo, reduzindo então a capacidade de dissipação do calor do condensador. Isso também vai acabar, né? Eu preciso de ter um delta de temperatura bem grande para poder ter uma boa troca do meio interno para o meio externo. Senão, se, se as duas é só pensar aqui, né, pessoal? Se as duas temperaturas estiverem rigorosamente iguais ali, você atingiu o equilíbrio térmico. Então, muito difícil você ver até uma troca ali, mesmo que por uma convecção forçada de troca de calor. Muito difícil. Então, tem que ter uma boa diferença de temperatura.
Uma coisa que aconteceu bastante foi com as onda de calor. Lembra a onda de calor que o meu meio externo já estava muito alto e a temperatura já interna ali do fluido estava alta, quase que ficava impossível fazer a troca de calor. E isso então sobrecarregou demais os compressores e os sistemas de ar-condicionado. Então teve muito um problema de muito problema dos ares condicionados aí, principalmente residenciais, teve problema. Não estava conseguindo fazer, como diz ali, o serviço, o básico ali, né? O que foi projetado para se fazer, que é fazer a refrigeração do ambiente, visto que o ar quente já estava saturado. Como é que você troca o calor? A não ser que você colocasse alguma forma de isolamento para tentar o frio ficar o máximo ali dentro, para evitar que o ar condicionado trabalhe de alguma forma. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco dos equipamentos e instalações frigoríficas comerciais, né? O que a gente vê aí comumente, né? ah, comumente aí nos sistemas. Aqui, pessoal, só um minutinho, por
Bom, bom, pessoal, retomando aí, né? O primeiro equipamento que a gente está vendo aí é aquele chamado balcão expositor, né? Então ele não tem nenhum anteparo físico aqui, né? E são os expositores mais antigos. E como é que acontece, então, para não ter necessidade, de certa forma, de ter uma porta ali, um anteparo, uma barreira física, de forma que meu ar resfriado não fuja e que nem o ar ambiente, vamos dizer assim, se misture ou entre ali, fazendo com que tire a conservação do alimento. Esse tipo de expositor aqui, pessoal, ele utiliza uma convecção forçada que ele faz uma barreira de ar gelado de cima para baixo. Então, é uma barreira física ali. É, por exemplo, lugares que são climatizados, que tem aquela porta automática, quando ela abre, gera um ventilador. Aquele ventilador é uma cortina de ar. A cortina de ar é para evitar justamente que o ar quente entre no ambiente climatizado, né? Ou se evite, né, uma mistura desse ar, né, de forma que o ambiente permaneça, né, mantenha ali com a climatização, né, ou ônibus, essas portas, né? Então essa cortina de ar é necessária para poder fazer esse bloqueio, né? Bom, só que eles viram também, né, pessoal, que gasta energia, tem um gasto de energia e não se conserva adequadamente. Então agora eles viram que tem que ter necessidade pelo menos de um anteparo ou uma porta ali no caso, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Então, se antes não tinha, né? E se vocês virem também a disposição, diferente desse aqui que é totalmente vertical, nesse aqui precisa ter uma certa inclinação, né? Tá vendo? Tem que ter uma inclinação. Então ele é um pouquinho na diagonal ali, né? Um pouquinho inclinado. Então tem uma base maior para poder fazer essa curva, vamos dizer assim, em forma de cachoeira ali, né? No vertical você pode fazer ele 100%, você pode fazer 100% vertical e ter uma dimensão maior, principalmente na parte superior. Então você aumenta a litragem, a cubagem desse freezer, né? Para poder caber mais produtos ali. Então a gente também tem uns expositores horizontais, né? Que a gente vê comumente nos supermercados. Bom, e outra possibilidade também, pessoal, de alimentar esses equipamentos, visto que as distâncias são grandes, é o sistema em cascata. Aí, nesse caso, eu vou utilizar dois fluidos refrigerantes, sendo um fluido secundário como um meio de resfriamento, né? Principalmente nos grandes hipermercados. Então, esse sistema vai utilizar dois fluidos, o gás carbônico e o R134A, né, para a produção então de frio e o glicol como um fluido intermediário. Então a gente vai ter dois grupos compressores, né? Então cada um vai para um fluido diferente, não vai ter mistura aqui, né? Vai ser como se fossem sistemas em paralelo aqui, operando de forma independente. Então o grupo de alta temperatura vai ser responsável por comprimir o R134 e vai operar um ciclo e vai atuar nas temperaturas de evaporação e condensação de -8 e 45 graus, respectivamente. O R134A ele vai ser utilizado, então, não para resfriar diretamente o produto, mas ele vai resfriar o fluido secundário, que é o glicol, num trocador de calor por placa, né? Então, ele vai obter uma temperatura de -4 graus por glicol, que é utilizado para a produção de frio para as câmaras, balcões e ilhas de produtos resfriados, né? Então, ele vai ter uma temperatura menor aí, né, do que em relação ao próprio R134. E parte desse glicol ela é utilizada como fluido de esfriamento no trocador de calor, que vai atuar como condensador no ciclo que opera com CO2, ou seja, o CO2 vai operar no -30 para evaporação e zero para condensação, ou seja, esse vai para o congelado. Então, ali é para os sistemas que vai resfriar e congelar. Então, o meu fluido ali, um vai ser responsável pelo resfriamento e o outro pelo congelamento. E aqui eu tenho um esquema de como acontece. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho
os compressores, né? Então, o compressor de R134, que vai operar lá -8 de evaporação e 45 de condensação, né? Então, ele comprime ali, gera o calor, comprime, vai para o condensador, então ele tem um trocador de calor para a placa que vai ser entre o R134 e o glicol, e depois um entre o CO2 e o glicol. Então, o glicol que vai ser um intermediário entre o R134A e o CO2. Então, um vai ser responsável, no caso, o R134A, pelo resfriamento e o outro para o congelamento, no caso aqui o CO2. Bom, o outro equipamento que a gente tem, pessoal, é as sorveteiras e picoleteiras, né? Então, elas são utilizadas para a produção de picolés e sorvetes. Pode ser em formato de batelados e capacidade de produção que conforme, né, o tipo de procedimento e o tamanho da produção. A picoleteira ela utiliza um fluido intermediário, né, geralmente uma solução composta por água e álcool, para congelar os picolés. Né? Então, o álcool é um produto de fácil obtenção e vai justificar sua utilização. E por ser inflamável, a gente tem que ter um cuidado aí para manipular, né? Sobretudo antes da preparação da solução. E evitar também o contato da solução com o produto. E o sistema, então, é um ciclo, composto por um ciclo de compressão de vapor, onde tem um compressor hermético e condensação a ar. E ele vai ter evaporador, um trocador de calor responsável pelo resfriamento de uma solução de água e álcool que vai entrar em contato com as formas dos picolés, vai então fazendo com que reduza a temperatura, ou seja, retire o calor e eles estão se solidifiquem, né? A sorveteira também, né? Vai ser semelhante ao da picoleteira, só que agora vai ter um fluido refrigerante halogenado e o evaporador é formado pelas paredes de um recipiente, onde é introduzida a matéria-prima, né? Onde retira ali, então inicia líquido, né? Então retira o calor e vai solidificando, dando um aspecto sólido ao sorvete, né? O aspecto de pasta ao sorvete, né? Os fabricadores de gelo, né, pessoal, é, os fabricadores de gelo, que pode fabricar então na forma de cubo, escama, seja elas finas ou grossas, né? Então, dependendo da forma como é feito aí, né? Então, por exemplo, o gelo em escama, ele é produzido pela aspersão da água, né? Então, joga a água sobre uma superfície de evaporador cilíndrico, né? Geralmente é aço inoxidável, justamente por se tratar de água tratada e como é um produto gelo que a gente consome, né? Então, pode ser ingerido ou não, tem que ser em aço inoxidável, né? E ele vai ser retirado mecanicamente de modo contínuo, por meio de um elemento rotativo, onde vai como se fosse um raspador ali. Então, ele tira ele uma forma de escama, né? A gente tem ali, ó, essas escamas geralmente é muito utilizado ali, né, para fazer, por exemplo, o expositor de pescados, né, que tem que fica ali exposto, mas uma temperatura bem baixa, né? Bom, então, pessoal, os geradores de gelo em escama, ele vai fornecer o gelo de forma automática e continuamente, né? Então, é como se fosse ali um rolo que vai gerando uma raspagem que ele gera esse gelo no escamado, né? Então, o elemento rotativo de formação da escama é uma rosca acionada por um motor redutor, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Então, é uma espécie de parafuso aqui, né? Uma rosca contínua que vai gerando, né? Ele vai gerando devagar, então tem um redutor que ele vai girando ali com uma certa velocidade para gerar esse gelo em escama. Bom, o gelo em barra, né, ele é formado por um reservatório de grandes dimensões, onde vai circular uma solução de água e sal. A solução é resfriada por meio de evaporadores do ciclo de compressão de vapor, que é responsável pela produção de frio. Então, as formas em formato das barras levemente cônicas são cheias de águas e imersas no tanque de solução, de modo que a água em seu interior é congelada, formando então a barra de gelo. Finalizando o congelamento, as formas são içadas, normalmente utilizando talhas manuais ou elétricas. Além dos tipos de equipamentos apresentados, tem um gelo em tubo, que pode ser utilizado também em equipamentos comerciais para consumo com bebidas, por tratar de um gelo limpo, né, que é de água tratada.
E o gelo em tubo, ele é formado pela água que circula pelo tubo vertical frio, né? Então, quando a gente estiver suficientemente espesso, o ciclo de desprendimento, né? Então, faz um descongelamento da superfície, esse gelo é liberado, né? A gente também tem a máquina Vactube Ice, né? Que permite a produção de gelo também em flocos ou em tubos, né? Quando se quer fazer aquelas cenografia, né? De flocos de neve, utiliza esse tipo de máquina, né? Onde como se fosse um triturador ali, né, vai gerar aquelas lascas e os estilhaços, né, como se fosse mesmo uma neve. E outro processo de produção de gelo em tubo, ele pode produzir até 30 toneladas de gelo por dia. Aí ele opera com amônio, né, devido ao seu poder ali de fluido refrigerante. Ele vai formar um filme uniforme que escoa ao longo das paredes internas do tubo. Ok, pessoal. Bom, então era isso aí que eu queria falar com vocês. Aí na próxima aula eu vou falar das câmaras frigoríficas e vou mostrar também um, um software, né, que é da Danfoss, que a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode, por exemplo, fazer dimensionamento de câmaras frigoríficas. E também eu vou mostrar um exemplo de conta de como fazer ali um dimensionamento de um. Certo, pessoal? Então é isso aí que eu quero mostrar para vocês hoje. Vou desejar a vocês, então, aí uma boa noite. Então, todos com Deus e até a próxima.